Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou a professora Andréa Mendes e esse aqui é um espaço para a gente conversar sobre ciências humanas. Hoje quero conversar com vocês sobre a importância do cuidado para a mulher, principalmente porque estamos na semana que focamos bastante esse tema em função do Dia Internacional da Mulher, comemorado todo dia 8 de março. Para nossa conversa, eu vou trazer a obra Dá um Tempo, da Isabela Camargo, uma jornalista muito bem-sucedida e famosa, mas que precisou fazer uma pausa na sua vida para rever algumas questões. E quem de nós mulheres não precisamos fazer uma pausa? Quem de nós mulheres não estamos sobrecarregadas ou não estamos extremamente cansadas e não sabemos dizer não? Então a conversa de hoje, ela vai ser baseada nessa obra e vai ser uma forma também de nos convidar para um olhar mais cuidadoso com a nossa vida, tá bom? Sou historiadora de formação e antropóloga e posso seguramente dizer para vocês que em toda a história da humanidade, a mulher ela sempre teve um papel preponderante. Lá na pré-história, a mulher era responsável por cuidar do sustento da família, pois ela era coletora, ela também era aquela que cuidou do primeiro plantio e, especialmente, preocupada com a manutenção do grupo, era ela que cuidava da alimentação. As mulheres passaram então durante todo o tempo da história nesse papel de provedoras, cuidadoras e aquelas que muitas vezes também eram as mantenedoras. Entretanto, à medida que as tarefas das mulheres foram aumentando ao longo do tempo, também foi aumentando o desprezo sobre esse tipo de trabalho, principalmente aquele trabalho que não é socialmente remunerado, que é o trabalho doméstico. O livro da Isabela Camargo, ele vai falar sobre vários aspectos, sobre como podemos ficar alertas e entender que chegou o momento da gente refazer a nossa trajetória e dar uma pausa. E aí eu vou aproveitar para dizer para vocês que a obra, né, que foi publicada pela editora Princípio, ela é composta de 5 partes, certo? E na primeira parte, a Isabela fala sobre quanto o tempo da mulher é um tempo que deve ser desdobrado em multitarefas. Quem de vocês não ouviu já a fala? Você é uma guerreira? Você é uma lutadora? Você dá conta de tudo? E nós sabemos que não conseguimos dar conta de tudo. Principalmente porque, se a gente colocar na balança as atividades do mundo do trabalho, junto às atividades domésticas, junto às atividades de cuidar da família, do companheiro ou de uma companheira, nós veremos que é impossível, humanamente, uma única mulher exercer tantas tarefas durante um dia. E dar conta delas com qualidade e lhe sobrar um tempo também para se cuidar. Então, o livro da Isabela Camargo foi me entregue de presente por uma amiga, é uma professora de matemática, né? Que me entregou esse livro em um dos momentos que eu estava mais assoberbada na minha vida, sobrecarregada. E eu adoeci. Então, quando a gente adoece, é o corpo avisando que passamos do limite. E esse adoecimento ele pode ser mental, esse adoecimento ele pode ser emocional, ele pode ser também físico. E o livro da Isabela Camargo me ajudou a entender que as pausas são necessárias e o respeito ao meu tempo e ao meu limite também. Da mesma forma, me ajudou a entender que eu posso comunicar isso de uma forma correta para as pessoas, sem magoá-las, sem ofendê-las, ou sem me preocupar com a interpretação que elas farão sobre aquilo que eu sinto e sobre aquilo que eu preciso. Então vamos falar um pouquinho do livro. Inicialmente, né, o livro ele tem um subtítulo chamado Como encontrar limite em um mundo sem limites. Nós mulheres estamos, né, nessa carreira da evolução humana há muito tempo sendo as cuidadoras. Mas quem cuida das mulheres cuidadoras? Você já parou para pensar sobre isso? Quem cuida de você?
Se não for você mesma, né, já é a nossa primeira questão para pensar aqui. Outra coisa, nós estamos a cada dia mais assoberbadas, mais ocupadas e muitas vezes o tempo do trabalho, ele invade o nosso tempo do lazer. Às vezes não temos nem o tempo do lazer, porque o trabalho tomou conta da nossa energia. E aí qual é a questão aqui? Equilíbrio. A questão é equilíbrio, certo? E quando é que eu consigo equilíbrio? Quando eu sei comunicar de forma assertiva, de forma correta, quais são minhas necessidades, quais são os meus limites. E eu dou esses limites, eu fecho com esse tempo para mim, certo? Então, na primeira parte do livro, a Isabela, ela vai falar justamente sobre como o tempo foi sendo tomado por tarefas, como o tempo foi tomado por informações excessivas, desnecessárias a maioria das vezes. E a gente acabou normalizando essa falta de tempo para a gente se cuidar, certo? Inclusive, depois da cybercultura, depois dessa convergência no celular, no smartphone, né, que a gente não tem mais os limites de tempo do que é trabalho, descanso, lazer, ócio, né? E aqui quero deixar a dica para vocês depois lerem o Domenico de Masi sobre o ócio criativo, porque ajuda a gente a tirar a culpa sobre o descanso, né? A culpa sobre não estar sendo produtiva, sobre não estar produzindo ou criando. Por quê? Porque nós também precisamos do ócio para nos reinventarmos, para descansar, para respirar, certo? E aí, no primeiro capítulo, ela vai então justamente conversar com a gente nessa primeira parte sobre o quanto custa a nossa hora, né? O que cabe dentro dela. E aquele papo de que ser workaholic é bacana, que ser workaholic é o que dá realmente uma boa visão sobre você ser uma profissional, não é real. Atrás de toda workaholic tem uma pessoa doente. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Tem uma pessoa fragilizada, tem uma pessoa sobrecarregada e tem uma pessoa com relações doentes. Porque se você prioriza o trabalho e não cuida dos seus relacionamentos consigo, com o outro, com a espiritualidade, você vai adoecer, com certeza, certo? E aí o segundo capítulo fala justamente sobre saúde, não é? Quais são as doenças dos dias de hoje, somente que acometem as mulheres? Quantas mulheres você conhece e que estão passando por transtorno de ansiedade? Quantas mulheres você conhece e que estão passando por burnout, depressão, síndrome do pânico, fibromialgia? Então, as doenças, elas estão também atreladas a essa falta de pausa, essa falta de descanso, essa falta de desligar-se, certo? Do trabalho, no momento que deve estar com a família, no momento que deve estar consigo mesma. Então, as doenças do tempo de hoje são doenças do excesso de trabalho e da falta de limites entre a sua vida pessoal e sua vida profissional, certo? E muitas vezes também da sua falta de limites em relação ao seu altruísmo, tá? Porque autocuidado não é egoísmo. Autocuidado é sobrevivência, é autozelo, inclusive se preocupar-se com o outro. E quando eu falo do outro, eu não falo só do parceiro, da parceira, eu tô pensando aqui nos filhos também, né? Quanto do nosso tempo a gente dedica aos nossos filhos? Será que é o mesmo que a gente dedica aos nossos projetos em casa? Né? Os projetos que deveriam ter sido cuidados lá no espaço do trabalho? Algo para a gente pensar também. A terceira parte do livro, ela fala sobre as percepções sobre a passagem do tempo. Desse tempo cronológico do relógio, né? Mas também desse tempo natural, desse tempo biológico que a gente aprendeu a esquecer que ele existe. Nós vivemos em cima dos cronômetros, nós vivemos em cima dos relógios, nós vivemos em cima de um tempo artificial, mas que rouba a naturalidade do nosso tempo natural.
Então, isso é algo para a gente também pensar, isso é algo para a gente também refletir sobre o que estamos fazendo no nosso tempo, certo? E o quarto capítulo é justamente sobre o que a ciência está dizendo em torno dessa questão do excesso de trabalho, da falta de pausas, do excesso de cobranças, do excesso de exigências, de ser multitarefa. Como é que o nosso cérebro fica? Eu acabei de passar por uma bateria de exames neurológicos e cardiológicos, porque eu adoeci, certo? Então, o adoecimento, ele é fruto não só dessa vida estressante, porque o estresse faz parte da história da humanidade, desde a pré-história a gente tem estresse, não é? Mas desse excesso, dessa coisa que transborda e que a gente não sabe como controlar, como segurar, como resolver, até chegar no momento do adoecimento, tá? E o último capítulo dela, que é o quinto, é justamente sobre as escolhas que devemos fazer diante das nossas jornadas. Nós, mulheres, que limites daremos às pessoas? Que pausas criaremos para nós? Que cuidados estão sendo necessários para a manutenção da nossa saúde e bem-estar físico e emocional? Então, é um capítulo que nos pede para a gente olhar o nosso tempo com carinho. Historicamente, somos indispensáveis à evolução humana. Somos aquilo, né, que foi criado para ordenar o mundo, para embelezar o mundo e para criar um mundo novo. Mas para criar uma nova humanidade, nós mulheres precisamos também nos cuidar. Então, peço a vocês que neste mês de março, mês dedicado a nós mulheres, que nós possamos entender que somos importantes, que somos essenciais, que somos insubstituíveis para nós mesmas. E que o autocuidado, ele é a base de uma vida equilibrada, tanto no mundo do trabalho, no mundo profissional, como também em nossa família e em nosso relacionamento pessoal, tá? Porque o que importa é, em primeiro lugar, nos cuidarmos, nos amarmos. Autoamor, autocuidado, autozelo. Não esqueça dessa mensagem agora, nesse mês de março e sempre. Então, um forte abraço, obrigada por ter ficado comigo até aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e venha para essa corrente também do autocuidado feminino sempre. Um abraço, tchau, tchau.